Shabbat Shalom, 23 de Sivan, 5.784, a contar da criação. Estamos no dia 29 de junho de 2024, a Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e os seus ensinamentos. Estamos na Parashá Shelach Lecha, envia por ti mesmo, disse o Eterno a Moshe, tendo em vista que Moshe, atendendo um pedido do povo, né, fez com que enviasse espias, né, para olhar a terra prometida. E dessa forma, sem sombra de dúvidas, Moshe deu instruções ao povo, aos espiões, para trazerem informações da terra. E Deus simplesmente deixou a decisão nas mãos de Moshe. Se Moshe que iria decidir se enviava ou não os espias, ok? Então, por isso, Shelach Lecha, envie por ti mesmo, né? Então, nós estamos hoje no 7º dia da semana, o sagrado dia do Shabat, e com isso nós estamos aí, então, na nossa conclusão da nossa Parashá da semana. Hoje nós vamos ficar mais centrados um pouco a respeito do discípulo, o aluno, né? O aluno Yehoshua, né? O discípulo, né? Josué, seguindo as orientações de Moshe. E por isso, Yehoshua, Josué, tornou-se o sucessor de Moshe. Nós vamos ver o que os nossos comentaristas falam a respeito de Josué para a nossa uma compreensão um pouco maior com referência a Josué, ok? O sagrado dia do Shabat traz para nós, dentro da nossa Parashá da semana, né, a respeito, uma palavra que o nosso mestre, o nosso professor, o nosso Rebbe Menachem Mendel traz para nós, com referência à nossa Parashá, né? Então, a nossa Parashá, ela está no capítulo 13 de Bamidbar, Números, né? E vai até o capítulo 15, verso 41, que é a nossa Parashá da semana. Uma das principais orientações que o nosso Rebbe traz com referência à nossa Parashá é sobre a questão de recordar a fonte, né? Então nós temos aí, principalmente Números, capítulo 15, verso 27 e 41, entre elas temos aí sobre as orientações, né, que nos fala sobre a questão do tzitzit, né, traduzido como franjas, que são para o povo judeu, para os homens judeus especificamente, né, aqueles 4 fios, aquelas 4 franjas que vão nos 4 cantos da roupa, que todo judeu observante, né, ele traz consigo, né, e fica à mostra aqueles 4 franjas, né, balançando fora da roupa, né? Então são as 4 franjas, é o tzitzit. Então, com referência a isso, né, disse Deus a Moshe, que dissesse ao povo: quando vocês verem as franjas, o tzitzit, vão lembrar-se de todos os mandamentos de Deus e vão cumpri-lo. Entendemos a necessidade dos tzitzit para o judeu recordar dos 613 mandamentos, mas por que necessariamente, né, a roupa traz consigo as franjas atadas? Por que não carregar unicamente as franjas? Então a resposta ela encontra no significado da própria vestimenta. Há diferenças entre esta e a comida, as nossas 2 necessidades principais, vestimenta e alimentação, é que o alimento se torna parte de nós quando ingerimos, enquanto a roupa sempre permanece fora de nós. A comida, então, alude aos aspectos da Torá, que podemos compreender e digerir, por assim dizer, ao passo que as vestimentas
de 4 pontas se refere ao que fica mais além da capacidade de captação. A ordem de atar as franjas, ou tzitzit, as vestimentas, indica que não basta apenas recordar os mandamentos. Vestir tal roupa nos ajuda a recordar que a Torá e os mandamentos se originam na sabedoria de Deus, que transcende as limitações do intelecto humano. Então, o que o Rebbe traz aqui primeiramente, dentro do aspecto literal judeu, né, todo homem judeu, com a questão da tzitzit, as 4 franjas nos 4 cantos das roupas, né, da roupa, alude exatamente à questão de lembrar e viver os mandamentos. Tendo em vista que o tzitzit em si, ele contém, né, um valor numérico 600, os fios têm 8 fios e os nós são 5 nós que tem com referência ao tzitzit. Então, somando 600, né, o valor numérico de tzitzit, mais o número de fios, que são 8, e mais 5 nós que são dados dentro do aspecto do tzitzit, então somando vai dar 613. Então, quando o judeu ele olha para o tzitzit, as franjas, então imediatamente ele lembra e se recorda dos 613 mandamentos. E nesse sentido, então, eles ficam à mostra justamente para que todo judeu, todo homem judeu, ele possa, de fato, não somente ver, mas ele possa lembrar, recordar e viver os 613 mandamentos. Ou seja, dentro desse aspecto, o que realmente o Rebbe traz aqui, do ponto de vista judaico, é que cada judeu não pode esquecer o seu compromisso com os mandamentos. E nesse sentido, os tzitzit, eles fazem lembrar exatamente a fonte. A fonte é a Torá. E a fonte da Torá é o próprio Deus. Então isso traz um elo de ligação, sem sombra de dúvidas, de que o judeu ele não vai se esquecer realmente da sua fonte essencial, Deus. E através do tzitzit, os 613 mandamentos, ele estará sempre conectado com Hashem. Nesse paralelo, o que nós podemos trazer dentro do aspecto para os Benei Noach é exatamente o Monte Sinai, na outorga da Torá. Ou seja, na outorga da Torá, né, o que aconteceu de fato? Né? As 2 tábuas, né, com os 10 ditos, né, os 10 mandamentos, os 10 ditos foram escritos em letras hebraicas, e num total de 620 letras. 613 corresponde aos 613 mandamentos judaicos, e a diferença de 7 corresponde exatamente às 7 leis de Noach, ou às 7 leis universais, que está conectado com as nações, com os povos, com os Benei Noach. Da mesma forma, as 7 leis universais é para que nós, Benei Noach, venhamos recordar que nós temos a base realmente do nosso compromisso com Hashem e o nosso compromisso com o próximo, muito semelhante às questões do próprio povo judeu. Dentro dos 10 mandamentos também o próprio povo judeu tem ali o seu compromisso, a sua conexão com Deus e a sua conexão com o próximo. Então, nesse sentido, né, traz para nós a mesma mensagem para os Benei Noach, que é exatamente o quê? Recordar a fonte. Então, a nossa fonte essencial é o Criador. A nossa fonte essencial é o soberano dos mundos. É El Shaddai, o Todo-Poderoso. É, de fato, o nosso Adonai. O nosso único Deus, o nosso único Redentor, o nosso único Criador, né? O nosso único Salvador. Então, recordar a fonte é algo essencial para que nós possamos realmente estarmos presentes nesse tempo, nesse momento que é todo o nosso tempo,
para que possamos aí ombro a ombro com o povo judeu realmente transformarmos a terra, este mundo, para ser a moradia de Hashem, ok? Nós temos aí dentro desse aspecto realmente a questão de Yehoshua, Josué, né? Nós vimos aí que ele se chamava Oshea, e Moshe, ele acrescentou o Iud ao nome de Oshea, e aí ficou Yehoshua, né? Popularmente conhecido como Josué. Então, Yehoshua, ele é o sucessor de Moshe. Mas nós vamos ver vários aspectos aqui, né, que realmente denota essa realidade. O sucessor de Moshe não foi nenhum dos seus filhos, mas foi exatamente o aluno compromissado em estar realmente diante do seu mestre e aprender o máximo do possível dos ensinamentos do seu mestre. E foi exatamente o que Yehoshua fez, enquanto que os seus filhos não o fizeram. Então essa é uma grande diferença dentro desse aspecto aqui. E o motivo essencial porque Moshe, ele realmente acrescentou Yud ao nome de Oshea, né, e transformando em Yehoshua. Então foi a prece que Moshe fez para Hashem, para o Eterno, para que Oshea, agora Yehoshua, ele pudesse realmente ter uma proteção ao seu intelecto, uma proteção divina, para que ele não se contaminasse com os 10 espias, que posteriormente trariam um relatório destrutivo e negativo, né? Então, dos 12 espias, somente Yehoshua e Caleb que permaneceram fiéis a Hashem e a Moshe. Então, Yehoshua, Moshe já sabia que ele seria o seu sucessor, né? E Yehoshua também já sabia que seria o sucessor de Moshe. E um dos grandes aspectos de Yehoshua é que ele realmente aprendeu com seu mestre o que é ser humilde. E Moshe sabia muito bem que Yehoshua, ele era zeloso. E ele entendia que Yehoshua, ele poderia realmente se associar aos 10 espias que trariam um relatório negativo e destrutivo, com o objetivo não de se tornar iguais aos 10 espias na sua rebelião contra Moshe, Arão e Deus. Mas o objetivo de Yehoshua seria retardar a morte de Moshe e automaticamente retardar o momento dele e Yehoshua substituir Moshe. Então, para que isso não acontecesse, Moshe, ele abençoa, muda o nome de Oshea para Yehoshua, coloca um Yud, uma letra das 4 letras do tetragrama sagrado, para que ele tivesse proteção no seu intelecto e não se deixasse levar nem pelas suas emoções, né? Ser humilde à semelhança do seu mestre, para retardar a morte do seu mestre e retardar automaticamente a sua substituição ao seu mestre. Então, ele estaria protegido dessa forma, o que de fato aconteceu. Então, Yehoshua, sucessor de Moshe e conquistador da terra de Israel, a terra prometida, ele nasceu no ano de 2406, a contar da criação, e viveu 110 anos. Sua liderança sobre o povo judeu durou 28 anos, e ele pertencia à tribo de Efraim. Yehoshua foi o primeiro na linha de transmissão tradicional da lei oral, recebendo diretamente de Moshe e transmitindo-a aos anciãos de Israel. Ele foi também o primeiro líder dos judeus em sua nova terra, a terra prometida. Ele liderou os judeus nas batalhas contra os 31 reis das 7 nações que ali existiam, que governavam a terra de Canaã, e derrotou a todos com a ajuda de Hashem. Yehoshua iniciou a sua liderança após o período de 30 dias de luto, né, por Moshe, e 7 de Nissan,
e Yehoshua recebeu então a ordem divina de preparar os filhos de Israel para a travessia do Jordão, o que aconteceria 3 dias após a sua posse. E antes de atravessar o Jordão, né, o Jordão no hebraico é Yarden, Yehoshua mandou um ultimato aos reis de Canaã, dando-lhes 3 opções. Primeira, aqueles que desejassem desocupar a terra poderia fazê-lo e ir embora tranquilamente. Segunda, né, nessa primeira opção, ele não perseguiria aqueles que se colocassem realmente em fuga da terra. Segundo, aqueles que quisessem permanecer e ficar em paz com Israel, de modo a não colocar em perigo o modo de vida espiritual e religioso dos judeus, então eles receberiam um acordo de paz, né? Então, esse seria a segunda proposta de Yehoshua. E a terceira seria, aqueles que desejassem a guerra seriam enfrentados em nome de Deus, que tinha prometido a terra a Abraão e a seus filhos, para sempre. Das diferentes tribos que habitavam a terra de Canaã, naquele tempo, apenas uma escolheu viver pacificamente e uma outra pediu a paz. Os restantes dos 31 reinos prepararam-se então para a guerra. Yehoshua, ele envia 2 espiões, né? Além dele escolher os 2 espiões, ele escolheu 2 espias corajosos e leais aos princípios da fé judaica, né, prometida aos patriarcas, né? E ele escolheu exatamente Caleb, né, que estava junto com ele na primeira missão dos 12, e Pinhas, né, que ele escolheu. Eles cruzaram o Jordão para descobrir qual era o sentimento do povo do outro lado do rio quanto à guerra iminente. Os espiões disfarçados de ceramistas cruzaram o Jordão e chegaram a Jericó, ou Jericho, a primeira cidade fortificada do outro lado do rio. Perto da muralha da cidade havia uma casa onde vivia uma mulher chamada Rahav. Era uma estalajadeira e uma mulher de renome, cuja estalagem os nobres de Jericho frequentemente se encontravam, né? Então, aquelas 2 versões, né, sobre Rahav, né? Uma que ela era prostituta e outra que ela era dona da pensão, né, estalajadeira, e a sua pensão era de renome. E todos procuravam, mesmo entre os nobres, ali estarem ali dentro daquela estalagem, ok? E o rei de Jericho soube das chegadas dos espias e enviados por Yehoshua, então ele mandou, né, exatamente os seus soldados à casa de Rahav para prender os 2 espias, né? E aí então, na esperança de que ela entregaria, né, os 2 espiões, e aí eles poderiam realmente interrogá-los sem sombra de dúvidas, né? Então, como Rahav era de fato uma mulher de caráter e honestidade muito forte, considerava o seu dever de proteger os seus hóspedes, né? Então, a todo custo. Então, Rahav os escondeu entre os feixes de trigo sobre o telhado. Ela disse aos mensageiros do rei que, de fato, 2 estranhos ali estiveram na estalagem, mas parecia um vendedor de potes, né? E logo em seguida eles foram embora, saíram do ambiente, deixaram o local, né? Tendo então livrado os mensageiros, né, da iminente prisão, Rahav subiu ao telhado e disse a Caleb e a Pinhas que todos os habitantes da terra estavam com medo dos filhos de Israel, tendo ouvido falar da maneira miraculosa que eles tinham derrotado os poderosos reis Sihon e Og, os grandes gigantes. E assim que ouvimos isso, nosso coração derreteu e não sobrou qualquer coragem em nenhum homem por causa de vocês, pois o seu Deus é Deus no céu acima e na terra embaixo, disse Rahav. Ela disse então para eles com toda a sinceridade do seu coração:
Então Raabe implorou que assim que ela tivesse salvado a vida deles, também eles considerassem esta ação e também viesse a livrar a vida dela e dos membros da sua família, que deveriam ser salvos de Jericó, quando caíssem nas mãos dos filhos de Israel, como certamente ocorreria. E esta era a convicção de Raabe, né? Então os espiões prometeram a ela em juramento, e Raabe os desceu por uma corda pela janela que dava vista para a planície de Jericó, fora das muralhas da cidade. E após ficarem escondidos durante 3 dias na estrada, então os espias chegaram ao acampamento de Israel em segurança e reportaram a Yehoshua a sua missão, que trouxe grande alegria a todos os filhos de Israel. No dia 10 de Nissan, os filhos de Israel atravessaram o Iarden, o Jordão. Primeiro os sacerdotes, levando a arca sagrada, passaram dentro do rio. O Jordão naquela época era profundo e caudaloso, mas assim que o pé dos sacerdotes tocou a água, essa se dividiu e o rio ficou como uma muralha enorme que ficava cada vez maior à medida que a água descia. O leito do Jordão ficou seco de um lado, e os filhos de Israel atravessaram em segurança. Quando o último judeu já estava na outra margem, os sacerdotes saíram também e o Jordão retornou ao seu leito natural. Aqui, segundo o Midrash, ele traz para nós que quando os Kohanim, com a arca sagrada, colocaram os pés no rio Jordão, então as águas que desciam, do leito normal, então ela parou e as águas pós continuaram o seu ciclo natural, porque é um rio que corre as águas. Então as águas depois da muralha, que se formou, elas escorreram normalmente e foram embora, certo? E o espaço ficou seco para que eles pudessem atravessar. E a muralha que se formou, ao lado esquerdo deles, as águas que desciam, então elas cresciam a sua muralha. Segundo o Midrash, diz que elas alcançaram em torno de 300 quilômetros. Então foi uma big muralha que se formou de águas, para a travessia dos exércitos dos Kohanim com a arca sagrada. Então, segundo o Midrash, diz que alcançou aí 300 mil metros de altura, porque era um período das águas, de intensas águas, o rio estava alagado, caudaloso, e as correntes eram fortes, Então, por isso, segundo o Midrash, os nossos sábios falam desse aspecto aí, ok? E depois que eles atravessaram, eles foram para o lado leste, em direção à terra prometida, e Yehoshua fala para os sacerdotes saírem de dentro do rio, que estava seco, e os Kohanim com a arca sagrada, eles retornam ao lado oeste do rio. E quando eles chegam do lado oeste do rio, então as águas voltam ao normal, e vai embora, e volta o curso. Só que aí ficou do lado leste, e Yehoshua com os exércitos, e o povo, e do lado oeste ficou então os Kohanim com a arca sagrada, que estavam carregando a arca sagrada. Então, nesse momento, segundo o Midrash, os nossos sábios falam que a arca transportou os Kohanim e ela mesma, por uma obra miraculosa, ou seja, a arca ela plainou juntamente com os Kohanim e atravessou por cima das águas e foram para o outro lado oeste da margem, E assim eles atravessaram. Ou seja, nesse sentido, Deus estava confirmando a Yehoshua e ao próprio povo que, assim como ele foi com Moshe, ele seria com Yehoshua. Então esses milagres que aconteceram aí, era exatamente para mostrar tanto a Yehoshua como ao povo, que Deus era o mesmo que estava com Moshe,
é o mesmo que está com Yehoshua, para que o bitachon, a confiança, fosse solidificada e eles poderiam marchar nessa confiança de que Hashem era aquele que estaria lutando por eles. Por quê? Porque ele fez uma promessa: a terra vos dou, né? Ou seja, a terra é vossa, ponto final, ok? Então, o local onde os judeus acamparam à margem ocidental do Jordão era chamado de Gilgal. E ali, Yehoshua erigiu um monumento de 12 pedras tiradas do leito do rio para celebrar o grande milagre da travessia. E ali erigiu também o Mishkan, que permaneceu no local durante 14 anos da conquista e da repartição da terra de Israel. Em 14 de Nissan, eles ofereceram um sacrifício de Pêssar pela primeira vez dentro do solo da terra prometida. Vejam bem que durante os 40 anos, o Pêssar foi celebrado no Egito, antes da saída, naquela noite da saída, e depois foi celebrado uma única vez no deserto, e depois não foi celebrado mais. Foi celebrado apenas agora, pela primeira vez, dentro do solo da terra prometida. E no dia 16 de Nissan, levaram a oferenda de Homer, e depois comeram a produção da terra. O maná tinha parado de cair no dia da morte de Moshe, no dia 7 de Adar, mas a última porção durou até o dia 16 de Nissan. Aqui em Gilgal, um anjo de Deus apareceu perante Yehoshua, levando uma mensagem de alegria e coragem, mas ao mesmo tempo repreendeu por ter negligenciado o estudo da Torá durante o cerco de Jericó. Mesmo quando o judeu estava em viagem ou a caminho da guerra, ele deve sempre usar cada minuto livre para rezar a Hashem e para o estudo da Torá. Yehoshua caiu ao solo e rezou, e imediatamente fez um chamado ao povo para estudarem a Torá com mais empenho. E em todo dia de jejum, quando o povo judeu recita Selichot, né, as preces, rezam pedindo a Deus seu perdão e misericórdia. Menciono aquela ocasião solene de Gilgal, quando as preces de Yehoshua foram aceitas. Rezando, os judeus dizem: aquele que respondeu a Yehoshua em Gilgal, nos responda. Né? Então, essa é as preces que o povo judeu faz em Selichot. Depois, né, nós estamos fazendo aqui um resumo, vamos ver outros detalhes aqui. Na despedida de Yehoshua, ou seja, pouco antes da sua morte, né, Yehoshua sentiu que a sua tarefa estava completa e ele estava para se separar do seu amado povo. Então ele reúne o povo ao redor de si, os anciãos de Israel, o Sanhedrim, os chefes de cada tribo, e deu-lhes um último conselho e instruções sobre a liderança de Israel, que eles deveriam assumir depois dele. Então ele convocou uma grande assembleia nacional em Shechem para despedir-se do seu amado povo. E ele relatou ali então a história de Israel nos dias de Abraham, insistindo para que permanecessem firmes na aliança para com Deus e com a Torá. Estas foram algumas de suas palavras finais. Escolham neste dia a quem vocês servirão. Quanto a mim e minha casa, serviremos a Deus. Esta frase preciosa de Yehoshua, né, que tem repercutido os milênios, foi exatamente no dia final, né, da sua missão e da sua existência aqui neste mundo. Escolham nesse dia a quem vocês servirão. Quanto a mim e minha casa, serviremos a Hashem. E todas as pessoas responderam sem hesitar: Deus não permita que esqueçamos de Deus. Permaneceremos fiéis para sempre ao nosso Deus e à Torá. Então Yehoshua fez um pacto com o povo, colocou uma pedra enorme como um monumento e testemunha da firme determinação dos judeus
de servirem a Deus e observarem a Torá e os mandamentos. No ano 2516, né, desde a criação, que corresponde ao ano 1245 antes da Era Comum, no 26º ano da liderança de Yehoshua, aos 110 anos de idade, Yehoshua faleceu no dia 25 de Nissan e foi enterrado em sua propriedade em Timnat Serach, no Monte Efraim, né? Então esse é um dos resumos que nós temos aí com referência a Yehoshua, né? Segundo o rabino Adin Steinsaltz, né, no seu livro Figuras, né, da Bíblia, ele nos fala algo ainda um pouco mais detalhado com referência a Yehoshua, a qual nós queremos ainda compartilhar com os amados, né? Vejam bem, amados, aqui antes de nós continuarmos, né? Existe uma relação, precisa existir, melhor dizendo, precisa existir uma relação muito íntima entre o mestre e os seus alunos. Quando se usa aquela expressão, né, tal pai, tal filho, tal pai, negócio assim, né? Ele é a cara do pai, ele parece com o pai dele, etc, né? A mesma coisa acontece com respeito à questão do aluno e o seu mestre, né? O aluno X, ele parece com o mestre, né? Ele, nossa, é o espelho do mestre, etc e tal. Existe muito essas expressões, principalmente no meio judaico, com referência ao mestre e os seus alunos, né? Ao mestre e os seus discípulos. E isso precisa ser uma realidade. Moshe e Yehoshua trouxe para nós a realidade desses fatos. E é onde que realmente, mais do que nunca, nos dias atuais, pois estamos ante a iminente revelação do justo Mashiach, para qualquer momento mesmo, amém, vem amém, nós precisamos solidificar cada vez mais essa realidade. Então, a liderança nossa, por exemplo, a nossa liderança Bnei Noah Brasil, é o nosso Rav Yaakov Gerenstad. Ele é o nosso líder. Então, pode ter 1000 rabinos falando ABC. Mas se o nosso rabino, que é o nosso líder, ele está dizendo que é a letra F, nós precisamos ficar com a letra F. Porque ele é o nosso líder. E nós precisamos ter esse relacionamento com a nossa liderança de forma muito intrínseca, chegada, íntima, realmente como a questão de Josué, honestidade e fidelidade. Foi o que marcou realmente Yehoshua com relação a Moshe. Vejam bem que os filhos de Moshe não herdaram a liderança. Foi Yehoshua, que não era filho de Moshe, mas ele era um aluno exemplar. Ele era um discípulo dedicado. Aonde Moshe ia, ele estava lá. Ele sempre estava ali, né, junto de Moshe. Aos pés de Moshe significa, ele sempre estava pronto a estar na presença de Moshe para aprender. Então isso é uma lição muito importante para nós. Nós temos a nossa liderança nacional, que é o Rav Yaakov Gerenstad. E ele nomeou, né, líderes e emissários em cada lugar do nosso Brasil, para que os emissários, as lideranças locais, sejam realmente representantes do Rav. Então, se nós somos representantes do Rav, nós estamos aí sendo, dentro dentro de uma cadeia, né? Nós estamos aí representando o Rav representa o Rebbe, e o Rebbe representa Moshe, o enviado. Então, é uma sequência, onde nós precisamos respeitar o quê? A hierarquia, a disciplina, a ordem, a decência, a fidelidade, a honestidade. Então, por isso, cada liderança local, ela precisa com que os liderados tenham esse respeito
para com os seus líderes. Faz parte do caráter de Yehoshua que há em cada um de nós, para que nós possamos realmente viver com mais plenitude ou de forma mais sublime, sem sombra de dúvidas, a nossa jornada monoteísta com fundamento judaico. Para que tenhamos mais espiritualidade, para que tenhamos mais sensibilidade espiritual. Entendeu? Então é importante estarmos focados nisso daí. Por isso Josué ou Yehoshua é de fato o discípulo complementar. E agora que nós vamos entender, através dos ensinamentos do Rabino Adin Steinsaltz, né, de abençoada memória, os ensinamentos que ele nos traz sobre a questão de Yehoshua, o discípulo complementar. Moisés e Josué formam uma combinação incomum e rara na história judaica, assim como nos registros da humanidade como um todo. É a conjunção de um mestre verdadeiramente grande com um discípulo verdadeiramente grande. E é aqui que nós precisamos focar sobre essa questão. Ou seja, qual é ela? Moshe era verdadeiramente um mestre grande. E Yehoshua era verdadeiramente um discípulo grande. Então, se você reconhece, né, o nosso Rav Yaakov Gerenstad como um líder grande, a princípio, cada emissário, cada líder precisa ser um discípulo grande, aprendendo com o Rav Yaakov. E não ficar de macaquinho, de galho em galho, atrás de todos os rabinos que tem por aí. É a palavra do nosso Rav Yaakov que prevalece diante dos outros rabinos. Não que os outros rabinos estão errados, né? Nada disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de mestre e discípulo. Então, quem é o teu mestre? Você tem que saber e você tem que se dedicar a isso daí. Entendeu? Então, é essa a questão. Não estamos dizendo em absoluto que os outros rabinos estão errados. Não estamos falando sobre isso, ok? Nós estamos falando de seguir liderança. Ok? Então, por isso, a palavra do nosso líder, Rav Yaakov Gerenstad, dentro da nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, é, de fato, a sua palavra que prevalece. Entendeu? Então, é essa a questão. Por isso, um mestre verdadeiramente grande com um discípulo verdadeiramente grande só vai poder dar bons e ótimos resultados, sem sombra de dúvidas. Então, sem dúvida, a união de Moshe e Yehoshua não é direta e simples, e a relação entre os dois está além da que existe entre mestre e aluno, ou seja, supera o limite entre mestre e aluno. Ela vai se elevando nesse sentido. Então, o mestre e aluno, ele se funde num amor fraterno muito chegado e tornam-se verdadeiros amigos e irmãos. É o mestre e o aluno que se funde, uma fusão realmente num amor fraterno verdadeiro, que faz com que haja realmente um grande amor de irmãos e amigos autênticos e verdadeiros. E o respeito, né, a fidelidade, a honestidade, a transparência é uma das marcas dentro desse aspecto aí. Então, o discípulo foi indiscutivelmente superior em pelo menos um aspecto, e enquanto o mestre foi o único criador da teoria e o construtor dos fundamentos, foi o aluno quem estabeleceu a tarefa com mais firmeza e concluiu a tarefa. E Yehoshua foi, portanto, mais do que um aluno modelo e fiel seguidor. Foi uma personalidade por si mesmo, sem faltar com o respeito e também sem se rebelar contra a autoridade do mestre. Nesse sentido, Moshe é um dos poucos grandes líderes que conseguiu encontrar um discípulo que o seguiria, o sucederia
e complementaria a sua personalidade. Desse ponto de vista, Yehoshua não é um novo começo de uma nova etapa histórica, nem é um personagem integral. Mesmo sendo o alvo de suas ações comparável ao de seu mestre, ele mesmo não estabeleceu a política nem planejou o curso da grande estratégia. A sua grande missão primordial foi executar o plano concebido por Moshe. Ou seja, quando Yehoshua ele assume o lugar de Moshe, ele não faz nada novo, querendo dizer, Moshe passou, agora sou eu que mando. Moshe disse tal coisa, agora estou dizendo outra coisa. Não, Yehoshua não fez isso. Em hipótese nenhuma ele faltou a honra em memória do seu mestre. Em momento algum ele faltou com a sua honestidade em memória do seu mestre. Em momento algum ele deixou de ser fiel em memória do seu mestre. E isso é algo extraordinário na vida de Yehoshua. E é isso que o Rabino Adin Steinsaltz traz para nós, né? Então, ele não estabeleceu nenhuma nova política e nem traçou um novo plano ou um novo curso, né? Dentro desse aspecto aí, ao assumir a liderança no lugar de Moshe. Ele colocou diante de si a sua missão primordial, a sua missão suprema, que era exatamente executar o plano que foi concedido por Moshe, a posse da terra prometida. Então, segundo os sábios, eles disseram que não fosse pelos pecados de Israel, muitos dos livros do Tanakh, ou da Bíblia, jamais teriam sido escritos. Os livros dos profetas, por exemplo, são quase inteiramente dedicados a descrever os pecados de Israel, os castigos que seriam aplicados e as palavras de admoestação de cada profeta. Mas, não fossem os seus pecados, os únicos livros que teriam sido dados a Israel seriam a Torá, os 5 primeiros livros, mais o livro de Josué, o livro de Yehoshua. E não teria mais nenhum livro. Seriam apenas estes livros, né? Na concepção de certa visão histórica, segundo os sábios, né, o livro de Yehoshua, né, popularmente conhecido como Josué, o livro de Yehoshua, ele, segundo a visão histórica dos sábios, ele na realidade pertence à Torá. Ou o que eles querem dizer é que o livro de Yehoshua, ele seria uma extensão da Torá. Então, o livro de Yehoshua está implicitamente ligado, conectado com a própria Torá. E o livro de Yehoshua não pode ser apartado da Torá. É isso que os sábios estão dizendo. De muitas maneiras, e em contraste com o habitual, o livro de Yehoshua não dá início a um novo ciclo de acontecimentos, e sim completa e arremata a mensagem da Torá, especialmente a de Devarim, Deuteronômio. Muitos dos problemas não resolvidos, né, e muitas das promessas não cumpridas, deixados com a morte de Moshe, elas foram resolvidas e cumpridas por Yehoshua. Por isso, a extensão da Torá. Foi depois dele que começou um novo período, na era pós-Torá, durante a qual Israel ficou sozinho, sem orientação direta superior. Ou seja, somente depois de Yehoshua, quando ele morre, quando ele deixa definitivamente a liderança, certo? É aí que começa uma nova era, pós-Torá. Até aí, era ainda chamada pelos sábios de a era da Torá, o tempo da Torá, ok? E durante a qual Israel ficou sozinho depois de Yehoshua, sem orientação direta de superior. No íntimo de sua liderança, Yehoshua lembra a de Moshe. Josué não foi um líder que atuasse de acordo com alguma mensagem profética ocasional, que aflorasse de tempos em tempos, como Moshe.
nem um líder que confiasse em si mesmo, como foi o caso de Samuel, ou por contraste, como David. A eficácia de Josué como comandante militar, estadista ou autoridade religiosa originava-se da constante orientação que recebia de um poder superior. Em qualquer momento crucial, antes de uma ação importante, Yehoshua recebia de cima instruções de como agir, e quanto a isso, ele era como Moshe. Perseguia uma linha de liderança que começara sem sua participação ou compreensão. Como pessoa privada, poderia ter sido capaz de introduzir pequenas variações em seu plano. Porém, no final, sua missão era levar a uma conclusão decisiva na história, por meio da conquista e estabelecimento da terra prometida, o grande plano do Êxodo. Foi somente com sua ação que o Êxodo se completou. Moshe foi a figura que chefiou a histórica saída do Egito, mas Josué completou essa tarefa. Ou seja, o que os sábios trazem para nós é que o Êxodo não se completou com Moshe. O Êxodo completou-se com Yehoshua, quando tomou posse da terra prometida. Por quê? Porque a promessa do Êxodo, lá no Egito, era que Deus disse: eu vos levarei para uma terra que mana leite e mel. Moshe não completou esta ação. Quem completou foi Yehoshua. Entendeu? Por isso que nós temos aí realmente a questão, o primeiro redentor, que é Moshe, ou seja, libertação do Egito, certo? Em direção à redenção, que é a terra prometida. E por isso o último redentor, Mashiach, é onde que ele vai trazer todos os judeus de todas as nações, dos 4 cantos do planeta, e vai levá-los completamente para a terra prometida. Ou seja, o último redentor, Mashiach, ele será uma fusão de Moshe e Yehoshua. O primeiro redentor e aquele que concluiu o Êxodo. O Mashiach, ele será exatamente isto, a fusão de Moshe e Josué. Porque ele será o redentor final e ele conduzirá 100% todos os judeus de todas as nações para a terra prometida. E aí vai iniciar-se então o reinado de Mashiach, a redenção final. Ok? Então vejam bem como é bela a história de Moshe e Yehoshua, que se completará perfeitamente, 100% em Mashiach. Vai nos levar exatamente dentro desta realidade sublime e maravilhosa. Por isso, realmente nós não podemos abrir mão do grande presente que Deus concede, não é concederá. Ele concede a cada um de nós. Por que concede? Porque se você tomar posse agora, é o que você vai herdar no futuro. Se você não toma posse agora, você não tem o que herdar no futuro. É correr atrás do vento. Entendeu? Por isso que é maravilhosa a história bíblica, a Torá, e aquilo que os nossos sábios trazem para nós. Por isso, novamente, se querem aprender sobre Torá, querem aprender sobre redenção, querem aprender sobre Mashiach, os nossos mestres são os rabinos e os sábios do povo judeu. Fora disso, serão sempre meias verdades e meias mentiras. Não restam dúvidas. Ok? Continuando. A visão, a Josué viveu, é possível dizer que Moshe viveu nele, e portanto considerar que a era de Moshe terminou com a morte de Josué e não com a morte de Moshe. Foi só com o falecimento de Yehoshua que o período do Êxodo chegou ao fim e para o povo judeu começou uma nova era histórica que pode ser vista como a história de Israel por si mesmo.
lidando sozinho com os conflitos intrínsecos na própria nacionalidade, né? Então, como os nossos sábios falam, né, nesse sentido aqui, né, o discípulo deve ser considerado parecido com o mestre, como uma extensão de sua essência. E assim, enquanto Josué viveu, é possível dizer que Moshe viveu em Josué. Então vejam bem a visão dos nossos sábios, que enquanto Josué viveu, Moshe estava vivendo em Josué. Por quê? Porque Yehoshua, ele era a extensão de Moshe. Então, nesse sentido, Moshe, né, literalmente falando aqui para este momento de Yehoshua e a conquista da terra prometida, né, Moshe estava vivendo em Josué. Então, espiritualmente, por assim dizer, né, Moshe, através de Yehoshua, ele tomou posse da terra prometida e entrou na terra prometida. Mas, segundo os nossos mestres, também fala que fisicamente Moshe não poderia entrar na terra prometida, porque se ele entrasse na terra prometida, se ele colocasse os seus pés na terra prometida, a era messiânica iria começar exatamente naquele momento. E como não era o momento propício, Moshe não pôde entrar na terra prometida, né? Mas Josué era a extensão de Moshe, certo? Então é isso que os mestres trazem para nós. Ou seja, com a morte de Yehoshua, então, dentro desse aspecto, então concretiza-se realmente a morte de Moshe, por assim dizer, ok? Mas os nossos mestres falam de forma bem categórica, né? Um tzadik não morre jamais, né? Então esta é uma realidade também. Então foi com o falecimento de Yehoshua que o período do êxodo chegou ao fim. Para o povo judeu começou então uma nova era, um novo capítulo na sua história. Por isso, o livro de Yehoshua é a extensão de Devarim, é a extensão da própria Torá. Então, de vários modos, né, Moshe e Yehoshua foram parte da mesma onda, ou empurrão inicial, mas as diferenças entre eles foram de grande alcance também. A diferença mais manifesta é o fato de que não foi Josué quem deu origem à política e aos acontecimentos. Ele apenas cumpriu ordens. Como dizem os sábios, o rosto de Moshe é como o sol e o rosto de Josué é como a lua, segundo o Talmud Bava Batra 75a. Assim, a grandeza de ambos é descrita em contraste com todas as outras luzes que se seguiram a eles. Mas, ao mesmo tempo, é clara a insinuação de que, enquanto um é a grande fonte de luz, o sol, o outro é apenas um reflexo, a lua, ainda que os dois se iluminem brilhantemente e difundem a palavra de Deus pelo mundo. Ou seja, assim como o sol ilumina o dia, a lua ilumina a noite. Sendo que o grande luzeiro é o sol e a lua reflete a luz do sol. Então, o sol Moshe, lua Yehoshua. Então, através da luz de Yehoshua, através da luz de Moshe, brilhou em Yehoshua. E Yehoshua tornou-se, então, o espelho, né, desta luz com foco um pouco menor, mas em si, certo, ele estava refletindo a luz do seu mestre. E por isso fala que apesar deles serem essa luz brilhante, né, os dois, né, os dois iluminaram o mundo de tal forma que ficou clara, descrita, né, como todas as outras luzes que se seguiram a eles, ou seja, depois de Moshe e Yehoshua, todas as luzes que seguiram eles, quem são estas luzes? Os líderes do povo judeu.
Então, todos os líderes, através desses milênios até a presente data, em que nós temos como o líder máximo da nossa geração, o líder espiritual máximo da nossa geração, o nosso Rebbe Menahem Mendel. Então, todos esses líderes têm a sua luz menor do que de Moshe e Yehoshua. Mas são luzes que brilharam, cada um na sua geração, na sua liderança específica, né? E a luz do nosso Rebbe Menahem Mendel continua brilhando na atualidade, porque depois dele nenhuma liderança assumiu a sua respectiva função, ok? Então a sua luz continua brilhando sobre a nossa geração de judeus e não judeus, mesmo que os não judeus não aceitem, mas continua brilhando, e graças a isso o mundo ainda existe, ok? Dentro desse aspecto aí. Então, nesse sentido, Moisés falou diretamente com Deus face a face, enquanto Yehoshua falou com Deus como um homem, ou melhor, como um profeta. Outro Midrash que também comenta sobre esses aspectos, né, versa a respeito da diferença entre Moisés e Yehoshua, apontando o início logo antes da conquista de Jericó, Jericó, em que Josué se curva ante o comandante do exército do Eterno. Como é usual, o Midrash nos fala, se refere ao espírito do relato bíblico e não à narrativa explícita em si. E nesse espírito conta com o anjo, que é o comandante militar das tropas celestes. Apela a Josué dizendo: quando Moisés estava vivo, ele não queria me ver, mas agora você pelo menos pode me receber, de modo que eu possa ajudar o povo de Israel. Então, segundo esse Midrash aqui, né, nos fala que nos dias de vida e liderança de Moshe, este anjo, esse comandante militar de tropas celestes, ele não era visto por Moshe. Não era preciso a presença deste comandante e as suas legiões, o seu exército. Por quê? Porque Moshe era aquele que falava pessoalmente com Deus face a face. Então, não precisava exatamente da questão desse comandante militar das tropas celestiais para estar a serviço do povo judeu. Porque era só Moshe falar com Deus, era só Moshe fazer o seu pedido a Hashem, e Hashem imediatamente dava ordem. Mas agora aqui, Yehoshua, ele contava com a ajuda deste comandante. E por isso o Midrash fala que o comandante disse, né, estas palavras, né, enquanto Moshe estava vivo, ele não queria me ver, mas agora você pelo menos pode me receber de modo a que eu possa ajudar o povo de Israel. Ou seja, esse comandante militar do Eterno, junto com as suas tropas, estava ali junto com Josué para poder realmente lutar em favor de todo o povo judeu na conquista da terra prometida. Por isso, Hashem, ele advertiu o povo, né, dizendo, ao conquistar a terra, não digam que foi o meu braço que conquistou, mas que foi o braço de Hashem que fez a conquista da terra prometida. Então, e a situação é facilmente compreendida quando se lembra que Moshe esteve ele mesmo na categoria de um anjo de Deus, aparecendo, pois, diante do povo como tal. O seu rosto brilhava, sem precisar de outro mensageiro angelical, enquanto Yehoshua precisava, sim, de ajuda de cima. Tudo isso nos traz de volta a conexão entre o rosto do sol e o rosto da lua, Moshe e Yehoshua. Contudo, as palavras dos sábios, a diferença entre Moshe e Yehoshua não estava totalmente resolvida. Aqui há mais do que um enfrentamento entre maior e menor, ou entre uma pessoa criativa, original, e um adaptador relativamente inferior, Moshe e Yehoshua. Josué, ele exibe certos traços únicos e originais, e mais do que isso, traços que Moshe não ostentava. Daí que Moshe precisava de Yehoshua,
como fica evidentemente na maneira surpreendente como Moshe, né, falava com Yehoshua à véspera da primeira batalha contra Amaleque, em Refidim. Antes de Moshe escalar o monte para lá orar com as mãos estendidas, ele disse a Yehoshua, Êxodo capítulo 17, verso 8, escolhe para nós homens e sai, luta com Amaleque amanhã. Àquela altura, logo após a partida do Egito, Josué ainda era muito jovem, e essa é a primeira vez que é mencionado na Bíblia. Sabemos muito pouco a respeito da sua personalidade, família e origens. Apesar de alguns vagos indícios, a questão é que Moshe falou a este desconhecido jovem quase como um igual, porque Moshe disse para este jovem Oséia e Yehoshua, depois ficou conhecido. Moshe disse, escolhe para nós, homens, sai e luta. Ou seja, aquele jovem desconhecido, com esta palavra, Moshe estava elevando aquele jovem ao mesmo patamar dele, Moshe. Olha, realmente, a extrema humildade de Moshe. Um jovem desconhecido e ele trazendo no mesmo patamar dele, de Moshe. Então essas palavras parecem confirmar que Moshe tinha pleno conhecimento de suas próprias limitações, sabia que era e sempre continuaria a ser um homem de Deus, embora baixasse ocasionalmente, nem sempre com sucesso, ao mundo dos homens e dos fatos. Ou seja, os sábios falam que Moshe era tão elevado, né, que foi comparado até um anjo, o seu rosto brilhava, etc. e tal, que momentos em que ele, entre aspas, né, descia ao mundo entre os homens mortais, por assim dizer, né, e sobre os fatos ali narrados, né, Moshe ele não sabia lidar direito com esta situação, né? Então ele precisava de Yehoshua para completar isso, né? Então, decididamente, Moshe não foi o homem de ação ou o pensador pragmático. Para ter acesso às pessoas, ele precisava ser ajudado por alguém, como ele foi ajudado por Aharon, o seu irmão, o Kohen Gadol, com relacionamento ao próximo e a elas, a simpatia da qual carecia. Por isso que o povo chorou pela morte de Arão 60 dias e chorou pela morte de Moshe 30 dias, né? Porque a Aharon estava no meio do povo, era o encontro do Kohen Gadol e o povão, né? Aquele que buscava a paz, etc. e tal. Moshe era o líder e era aquele que dava um puxão de orelha. Então todo líder que dá puxão de orelha, as pessoas não gostam dele. É uma questão pragmática, mas os liderados precisam vencer isto. Por quê? Porque o líder tem momentos que ele precisa puxar a orelha, senão é ladeira abaixo, sem disciplina, sem limite, sem nada. Então, aquele líder que é bonzinho, né, cheio de amor, cheio de coisas assim, todo mundo gosta dele. Mas aquele líder que é aquele que dá o puxão de orelha, é aquele que puxa a rédea curta com os mandamentos, etc. Tal, então ele é louco, ele é fanático, ele é extremo, então não vai faltar críticas. E Moshe era assim, entendeu? Moshe é assim. E depois de Moshe, as lideranças também foram assim, entendeu? Quem fazia a vontade do povão era querido. Quem era aquele que puxava a orelha, trazia na rédea curta, sempre era hostilizado. E isso é uma coisa real até os dias de hoje. Mas só que nós estamos num nível espiritual em que nós precisamos compreender essas realidades, para não cairmos nos erros do passado, entendeu? Então, na realidade, amados, né, o líder que traz a rédea curta, que dá o puxão de orelha, muitas vezes ele está no meio do povo, mas está sozinho. E é onde que o povo precisa ter muito amor para com este líder. Porque, infelizmente, muitos não compreendem. Mas o líder que tem essas características, ele não pode fugir a elas.
de dar o puxão de orelha, de trazer na rédea curta, certo? Tem algum irmãozinho, alguma irmãzinha ali que está começando a descambar, você precisa dar uma olhada mais séria, precisa fazer um rosto mais... E não ficar mostrando o dente, não é dentista. Você mostra os dentes pro dentista, certo? É ele que vai ver o que precisa ser feito nos seus dentes. Aí você mostra os dentes pro dentista, entendeu? Certo? Todo sorriso é lindo e maravilhoso quando ele é feito com amor. E quando o líder está puxando a orelha, está puxando a rédea, os liderados precisam entender que isso é por amor, para que não venham desencaminhar na sua jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Para que não venha seguir lobos disfarçados de ovelhas e por aí afora vai, entendeu? Então o líder que tem essas características, né, na realidade, amados, precisa muito mais amor do que o outro que é o bonzinho. Porque não é fácil liderar dessa forma. Quando a gente tem essas características, não é fácil, entendeu? É mais, como diz, é mais incompreendido do que compreendido. Agora, uma característica que não podemos deixar de reconhecer, que o liderado, quando ele reconhece essas coisas, e a semelhança de Josué, ele ama o seu mestre, ele ama o seu líder de todo o coração, com verdadeiro amor fraterno. E isso é algo maravilhoso para a liderança, ok? Fica aí o alerta. Então, Moisés compreendia as pessoas a partir do seu próprio interior, né? Até o mais alto grau de auto-sacrifício e amor, mas ele estava acima e mais além de todas elas. Ele as liderava e não tinha outra preocupação que não a de um bem-estar, mas era incapaz de se relacionar seriamente com seus problemas e suas necessidades. Ele até reclamou: porventura fui eu que concebi todo este povo, né? Como ele fala lá em Números capítulo 11, verso 12. Para que me digas, leva-o ao teu seio, assim como o criado leva a criança que mama, né? Isto é, ele não conseguia ver o povo como adultos. Em vez disso, ele punha-se no papel de alguém que cuidava de crianças chorosas e sujas, incapazes de sentirem gratidão ou terem compreensão. Então, o líder, a semelhança desse daí de dar o puxão de orelha, trazendo a rédea curta, né? É esse paizão. Mas é um paizão que ele é mais sério, ele é mais rígido. Ele é um paizão que ele quer o seu bem. Mas ele sabe que quando você está desencaminhando, está fazendo coisas que não deveria fazer, falando coisas que não deveria falar, ele tem que ser aquele paizão duro. Ele tem que ser aquele paizão que vai dar o puxão de orelha, vai puxar a rédea. Vai falar exatamente aquilo que a criança chorosa não gosta. A famosa palavra não. Não faça tal coisa. É a criança que fica embirrada. Muitas vezes, né? Como diz aqui o Rabino Adim, né? Onde que os adultos não se comportam como crianças birrentas, chorosas, né? E não compreende que o seu líder, o seu mestre, está procurando fazer o melhor para ele, para que ele possa ser grandemente abençoado, né? Aí tem casos em que certas pessoas se tornam não somente crianças birrentas, mas extremamente rebeldes, falam um monte de coisa contra o líder e muitas vezes bate pernas, ou seja, vai embora e sai falando um monte de coisa contra o líder, né? Certamente estará à mercê dos lobos, mesmo que eles estejam disfarçados de ovelhas, mas são lobos. Mais cedo ou mais tarde ele vai estragar totalmente aquela vida, entendeu? Então é aquela questão. Por isso Salomão ele fala lá em Provérbios: não te enojes
quando és repreendido. Entendeu? Ou seja, realmente submeta-se a aquilo que você está sendo repreendido, né? Para que você possa subir um degrau a mais espiritualmente e possa receber bênçãos sem sombra de dúvidas. Caso contrário, não recebe bênçãos e só vai colher coisas ruins, ok? Então, Josué era a pessoa capaz de transformar a visão e a mensagem profética em realidade prática, que poderia dar corpo ao espírito. Nesse sentido, Josué não era cópia ou extensão de Moshe, era o complemento da personalidade de Moshe. Por isso, Josué, segundo os sábios, falam que Yehoshua era a extensão de Moshe. Era ele que complementava Moshe. Então, entre outras coisas que não se concedeu, né, a Moshe, foi a permissão de entrar na terra prometida. Para todos que leem seriamente, né, as escrituras, essa proibição é um enigma profundo e seu significado alcança outras personalidades da história ou da época, como Josué. Moisés foi um homem espiritual, conectado com o maná que veio do céu e com a coluna de fogo e com tudo além das leis ordinárias da natureza física. Mas a terra de Israel era definitivamente um lugar físico. E, portanto, a realização do aspecto físico da Torá seria tarefa para outra pessoa e não para Moshe. A Torá de Moshe e a personalidade de Moshe estavam, de certa maneira, muito além do seu tempo. Por isso que os sábios falam que se Moshe pisasse na terra prometida, a era messiânica começaria imediatamente naquele momento. Para poder realizar uma transformação dessa Torá transcendente e um meio adequado de trazer a mensagem profética de volta ao reino físico, no qual o homem pode recebê-la, era necessário de Yehoshua, Josué. E esse relacionamento entre Moshe e Yehoshua é uma verdade que se reflete também nos encontros entre eles. Na guerra com Amaleque, Moshe ficou na colina orando, enquanto Josué saiu para lutar. Ou seja, Moshe estava na pressa, ele estava no monte, ele estava elevado, não somente fisicamente, mas ele estava elevado espiritualmente. Então, enquanto Moshe estava elevado espiritualmente, ou seja, transcendente, acima de todos, certo? Josué estava lá no campo de batalha, em nome de Hashem, lutando a guerra de Hashem, e estava lá batalhando, lutando e vencendo, entendeu? Mundo físico, literalmente falando. Na revelação da Torá, no Monte Sinai, Josué permaneceu em seu posto, enquanto Moshe subiu ao monte para a neblina e as nuvens, onde estava Deus, né? Ou seja, na outorga da Torá, Moshe foi para o monte, né, onde estava ali a neblina, as nuvens, né, na presença divina. Josué ficou um pouco mais abaixo. Ou seja, Josué estava sempre com o seu mestre, certo? Aharão e Hur ficaram com o povo, e Josué sozinho na montanha. Josué não pertencia ao povo, estava muito acima dele. Ao mesmo tempo, não era Moshe, e estava em um lugar entre os dois, né? Então, quer dizer, Yehoshua, Moshe estava no monte, para a outorga da Torá, o povo estava lá embaixo, junto com Aharão e Hur, né? Lá na planície, e Yehoshua estava no meio termo. Entendeu? É isso que está dizendo aqui, né? Josué sozinho na montanha, Josué não pertencia ao povo, né? Moshe estava na outorga da Torá, o povo na planície, e Yehoshua estava no meio termo, entendeu? É isso que está dizendo aí. Então, quando Moshe ele desce do cume, a primeira e, na realidade, a única outra pessoa a ver as tábuas da aliança, como elas foram entregues a Moshe, foi quem? Yehoshua.
Nem Aharão viu as tábuas que Deus entregou a Moshe, as primeiras tábuas, somente Yehoshua. E Yehoshua, extensão de Moshe. Yehoshua, complemento de Moshe. Está entendendo realmente a história bíblica, a história de Moshe e Yehoshua? Entendeu? Então, isso é precioso para o nosso conhecimento, né? Então, nas conversas entre eles havia curiosa intimidade, embora não fossem parentes. Moshe falava com ele quase como se fosse um filho, enquanto Josué retribuía com amor e zelo reservados de um filho para com o pai. Quando Eldad e Medad se arvoraram em profetas sem a permissão especial de Moshe, a primeira reação de Josué, segundo Números 11:28, diz: meu senhor Moshe, encarcera-os, porque eles estão profetizando sem a tua permissão. Então, em resumo, Josué, numa explosão espontânea, zelosa, consideração com a honra e a grandeza de Moshe, estava dizendo: como alguém que não você ousa elevar a voz em profecia divina? Quanto à resposta de Moshe, pode-se distinguir um certo delicado humor e afeição de Moshe para com Yehoshua. Tu tens ciúmes por mim, Yehoshua? Né? Pois Moshe estava bem acostumado com o zelo ansioso de quem o amava muito, né? Então, é exatamente essa questão, né? Para os dias atuais, né? Nunca você, liderado, nunca aceite que alguém venha falar qualquer coisa, por mínima que seja negativa, contra o seu líder local. Não aceite. Seja um Josué, zeloso pelos seus líderes. E assim, o Lashon Hará não vai entrar no meio do povo de Hashem, no meio dos Benei Noach. Porque aquele que comete Lashon Hará, a língua maldita, a maledicência, ele não fica na congregação dos justos, como está lá em Salmos 1. O pecador não permanece na congregação dos justos. Então a tendência do caluniador é cair fora da congregação, da comunidade. E se você dá ouvidos, ele vai puxar você para fora também. Ele vai te tirar do meio também, da comunidade. Entendeu? Então por isso, não aceite, em hipótese nenhuma palavra, por mínima que seja, depreciativa, crítica, para com o seu líder local. E antes que a pessoa continue, diga para ela: vamos fazer o seguinte, antes de você continuar, vamos juntos conversar com o nosso líder? Vamos colocar isso em pratos limpos, antes de você continuar? Aí a gente resolve de uma vez por todas. O que é que ele precisa se corrigir e o que nós precisamos nos corrigir. Vamos lá? Será que ele vai topar? Entendeu? Então é por aí que você conhece onde o liderado, ele é realmente honesto e transparente. É nesse sentido aí. Então as lições de Yehoshua são as lições para todo aquele que é liderado. E todo aquele que é liderado, à semelhança de Yehoshua, ele precisa procurar ser uma extensão dos seus líderes. Porque a qualquer momento, Mashiach há de se revelar. E a união e a unidade do povo Benei Israel, do povo Benei Noach, é importante para esse momento da revelação de Mashiach, juntos transformando este mundo para ser a moradia de Hashem. Ok? Reflita sobre essas coisas e viva para que tu sejas grandemente abençoado junto com toda a tua casa. Às 18h08 é o momento da Havidalá. Com a graça de Hashem, temos aí um encontro somente no mês que vem, ok? Só no mês que vem que vamos nos ver aqui em A Tarde com a Torá. Até a próxima terça-feira. Shalom, shalom. Até lá.